Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre a excelência do Reino de Deus. Essa vai ser a parte 2, né, a última parte, onde nós estamos estudando os Salmos 45 e nós vamos começar a partir do versículo 9. Mas antes, vamos começar? Bom, como nós já estamos, né, na continuação desse estudo bíblico, nós vamos estudar mais partes do reino de Deus. Nesse reino que já é descrito desde o Antigo Testamento aqui nos Salmos, composto pelos filhos de Corá, que eles testemunham a respeito do reino de Deus. Onde diz assim: Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu senhor, inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Então nós podemos perceber aqui no estudo desses versículos a excelência do reino. Nós percebemos aqui que é dito até a rainha, né? Como fala que a rainha vai estar sentada do lado do rei. Essa rainha é a igreja. Essa rainha é a igreja espiritual que Cristo já tem. Muitas vezes as pessoas falam, né, só da igreja física, mas a igreja aqui que é citada são o nome de todas as pessoas que já estão descritos no livro da vida. Não é mais placa X, Y, Z de igreja, mas sim todas as pessoas que andaram de forma prudente, todas as pessoas que andaram de forma que aceitaram o sacrifício de Cristo, que são justificadas por Ele. Essas sim são as pessoas que vão entrar no reino, são os filhos de Deus. Então, essa excelência do reino, aqui ela é representada como até a rainha, vai falar depois, fala sobre a filha, né, do rei, mas nós sabemos aqui que a igreja está adornada, que as pessoas, né, os filhos de Deus, os santos, eles estão adornados de ouro finíssimo. Então, nós sabemos aqui que a excelência do reino de Deus mostra muito isso, esses componentes, o ouro, né? Nós sabemos aqui do trono. Então são coisas aqui que a gente percebe, até o Ofir, né? O ouro de Ofir, que ele é tratado como algo precioso, como algo puro, algo difícil até de se ter. Onde nós podemos perceber aqui a honra, a autoridade, a preciosidade, o governo. Então que nós venhamos estar perante o Senhor naquele dia, justificados pelo sangue de Cristo e tendo ali todo o prazer de estar perante Ele no seu palácio, fazendo a sua vontade, tendo a resplandecência de Deus nos nossos corações. Então, outra coisa que a gente percebe aqui é um conselho, onde o versículo 10 diz assim: Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Essa parte a gente percebe aqui que é o próprio Deus falando conosco, o Espírito Santo falando, esquece aquilo que vocês passaram, esquece aquilo que ficou como uma mácula, esquece aquilo que ficou como uma rusga, ficou como algo ruim. O Espírito Santo é o nosso conselheiro e ele nos ajuda, nos aconselha por intermédio da sua palavra. A Bíblia é sagrada e é por meio dela que sabemos a vontade de Deus. Então nós sabemos aqui que o Espírito tem falado aqui, esquece aquilo que já foi, anda para frente, prossegue para o reino de Deus e esquece tudo aquilo que ficou no passado, tudo aquilo que ficou como uma coisa ruim. Se arrependa sim dos seus pecados, mas prossiga, não fique ali parado, estagnado, sabe? Que a gente não venha viver daquilo que foi passado, mas que a gente possa realmente viver para aquilo que sai da boca de Deus, nos alimentar da palavra do Senhor e viver para Ele. Que nós venhamos sim aceitar os conselhos, como ele mesmo fala, ouve, filha, vê e dá atenção, ou seja, ouve, seja sensível às palavras do Senhor, veja a excelência que é mostrada aqui do reino de Deus, veja, contemple com os olhos da fé a eternidade, o reino de Deus, aquilo que Deus já fez e já está preparado para nós, sabe? Que nós venhamos dar atenção, dar ouvidos àquilo que ele fala, a palavra dele, a voz dele, aquilo que é descrito aqui na Escritura.
Nós também percebemos aqui o esquecimento da naturalidade, da bagagem, né, que Deus aqui quer nos mostrar. Quando ele fala para esquecer da casa do pai, ele fala assim, esquece tudo aquilo que você passou. Como José ele foi vendido pelos irmãos dele. E quando ele tem os 2 filhos dele, um dos filhos dele, não me lembro qual era o filho, que ele falou assim, Deus me fez esquecer daquilo que eu vivi na casa do meu pai. Deus me fez esquecer daquele sofrimento. Ou seja, ele não estava mais preso naquele sofrimento, ele já tinha perdoado o que ele devia perdoar, mas ele prosseguia para o reino, ele prosseguia buscando o reino de Deus, buscando aquilo que Deus já tinha para a vida dele, buscando o cumprimento da promessa que Deus já havia feito, o cumprimento daqueles sonhos. Então, que nós venhamos buscar sim, buscar o Senhor a cada dia e esquecer daquilo que nos acorrenta, do passado, daquilo que o diabo quer nos impor. Muitas vezes o diabo quer usar até os pecados que nós já cometemos, mas até nos arrependemos perante o Senhor como uma culpa para nos fazer parar, para nos fazer estacionar na nossa vida espiritual, para nos fazer parar a nossa caminhada, mas que nós venhamos perseverar, que nós não venhamos parar, que nós não venhamos separados por Satanás e por nenhum demônio, mas que nós venhamos perseverar na nossa vida com Deus, que nós venhamos sim ter o Senhor entre os nossos corações e sermos adornados como a noiva dele, e sermos trabalhados, transformados todos os dias, que nós nos esqueçamos daquilo que nós vivemos enquanto estávamos no mundo, enquanto estávamos perante ali a escravidão que Satanás nos impôs, mas que nós venhamos correr para o alvo que é Cristo, batalhar sim pela nossa vida todos os dias, que nós venhamos sim viver uma nova história com Deus. Outra coisa que nós podemos perceber é sendo o objeto do desejo de Deus, e a gente vê isso quando o versículo diz assim, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu Senhor, inclina-te perante ele. Então a gente percebe aqui que o rei ia cobiçar, não cobiçar de forma pecaminosa, mas desejar sim a formosura, ou seja, o rei ia desejar aquela beleza. Temos que ter as coisas em nós que agrade a Deus. Nós precisamos resplandecer não o nosso brilho, mas o brilho de Cristo. Assim como um espelho ele reflete a nossa imagem, nós precisamos ser espelho da glória de Deus. Nós precisamos resplandecer aquilo que agrada a Deus em Cristo. Nós precisamos resplandecer na nossa vida. Nós precisamos ter um caráter moldado por Cristo, moldado pelo Espírito Santo, um caráter que reflita Cristo. Então é essa beleza que é descrita aqui, porque Deus ele ama Cristo, ele quer ver a natureza de Cristo sendo moldada em nós dia após dia. Nós precisamos sim amar o Senhor e querer ele dentro de nós, ele vivendo em nós, como a própria palavra fala, que Cristo em nós é a esperança da glória, que nós venhamos sim viver a cada dia a palavra do Senhor, viver para Deus, viver aquilo que Deus quer da gente. Outra coisa que a gente vê nesse versículo também é a submissão ao rei, quando o versículo diz, pois ele é teu Senhor, inclina-te perante ele. Então essa inclinação, essa submissão é reconhecer o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Devemos sempre nos submeter a Deus e obedecer com zelo e fidelidade as suas ordenanças. Obedecer aquilo que ele já designou na palavra dele, obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que ele nos diz, ser sensíveis à sua voz. Então que a gente possa se inclinar e aceitar o jugo que é leve, o fardo de Jesus é leve, como ele mesmo fala, e entregar o nosso que é corrompido, que é velho, que é ruim, que traz escravidão, que Satanás quer usar para nos culpar, e entregarmos tudo isso que é velho, tudo aquilo que quer nos prender, e entregar perante ele, e ele vai vir com o fardo dele, e ele vai vir com aquilo que é leve, e ele vai vir aqui sendo nosso Senhor, e que nós venhamos nos submeter perante ele, ser obedientes a ele. Outra coisa que nós vemos aqui também é o papel da igreja, que está escrito no próximo versículo, quando diz assim, a ti virá a filha de Tiro trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Então nós percebemos aqui essa questão da igreja, como eu falei, que quando se trata desses conselhos, quando o alvo é a igreja, ou seja, nós que somos os seus integrantes, tá? Deus está falando conosco. Nós somos essa filha do rei. Nós somos aqueles que são herdeiros do Calvário, aqueles que o Senhor deu na mão de Cristo, falando, olha, cuida, olha, quando o Senhor fala, né, até quando ele foi sacrificado, né, quando ele estava, se não me engano, no Getsemane, ele diz, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Que nós não venhamos ser perdidos, mas que nós venhamos ser encontrados, quando o Senhor até conta aquela parábola da dracma encontrada, da dracma que foi achada, que nós venhamos ser alvo dessa alegria de Deus, que nós venhamos ser assim a igreja de Deus, nos contentar em ser filhos obedientes, em fazer parte desse reino que ele já designou, em fazer parte dessa família
família de Deus. Aqui quando é citado também que os mais ricos do povo ia pedir favores, né, quando o versículo diz: a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores, a gente vê os galardões, porque no céu vai ter pessoas que vão sim chegar sem ter feito nada, né? Foram pessoas que se converteram na última hora. Mas vai ter pessoas que vão ter galardões grandes no céu. Vão ter pessoas que vão ter galardões no céu de tudo aquilo que elas fizeram na terra. Como a gente vê até na parábola dos talentos, né? Onde o Senhor confia para cada servo um talento, né? Um foi 1, outro foi 5, outro foi 2. Mas aqueles servos, qual era o papel deles? Multiplicar. E o Senhor nos confia dons, nos confia talentos. E o nosso papel é multiplicar. O nosso papel é granjear para o reino. O nosso papel é realmente ajuntar para o céu, como o Senhor mesmo fala, que não ajunta comigo, espalha. Então que nós venhamos ajuntar para o céu, que nós venhamos sim ter os nossos galardões guardados no céu, que nós venhamos não ajuntar ouro, prata, bronze, tesouros, pedras preciosas aqui na terra, mas ajuntar para o céu, ajuntar para o reino de Deus, ajuntar para... Nós realmente temos esse tesouro lá. Vai ter pessoas lá que vão ter mansões celestiais, vão ter pessoas lá que vão ter vários tesouros guardados, mas foi aquilo que elas trabalharam, foi aquilo que elas trabalharam incansavelmente aqui na terra. Então que nós venhamos trabalhar assim também, que nós venhamos gastar a nossa vida para construir tesouros no céu, porque foi isso que o Senhor Jesus veio também pregar. Nós também vamos estudar aqui sobre a beleza que agrada a Deus, que está no versículo 13, onde diz assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Aqui a gente vê a beleza. A gente vê aqui a beleza retratada neste versículo, acompanhada de uma vida de temor e obediência a Deus. Então a gente vê a filha, né, esse termo filha, trata já de submissão, então a filha do rei no interior do palácio, ou seja, nós, filhos de Deus, estamos no interior do palácio, estamos na vontade de Deus, estamos perante Ele, obedecendo, sendo submissos à sua vontade, e a beleza que agrada a Deus, né? Quando ele fala da vestidura recamada de ouro. Tem até um versículo do Apocalipse que fala assim da vestidura, né? Que ele fala o que significa até o ouro finíssimo, o linho finíssimo, né? Então que nós venhamos ter essas obras que agradam a Deus, não que as obras nos justifiquem, mas essas obras que o Senhor nos capacita para termos e Ele nos faz aptos para praticarmos. Então, nós precisamos pensar, será que eu tenho tido essa beleza que agrada a Deus? Será que as minhas vestes têm resplandecido aquilo que o Senhor tem me dado? Aquilo que eu tenho sido perante Ele? Será que eu tenho vestido roupas profanas ou será que eu tenho vestido roupas que agradem a Deus? Porque hoje a gente vê uma sociedade que quer se ficar nua, né, perante as outras pessoas, quer se amostrar. Mas nós precisamos nos manter firmes aos padrões que o Senhor nos colocou, sermos modestos nas nossas vestimentas, não sermos pessoas que vão estar ali querendo mostrar o nosso corpo, mas que nós venhamos realmente ser recatados, né? Hoje a gente vê até as mulheres querendo se mostrar para os homens, as mulheres querendo tomar o lugar dos homens no relacionamento. E não foi isso que o Senhor nos designou, e não foi isso que o Senhor nos deixou. Nós sabemos sim que o homem, ele está ali como cabeça da mulher no relacionamento, que nós devemos ser submissos, sim, nós mulheres devemos ser submissas aos homens no relacionamento, mas nós também precisamos pensar, será que eu tenho glorificado a Deus na minha vida? Será que eu tenho glorificado a Deus nas minhas vestes, na forma que eu vivo, nas minhas atitudes? Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor, ter o jeito de Cristo nos nossos relacionamentos, fazer a vontade dele. Outra coisa que nós podemos perceber também é a nobreza do reino. Quando o versículo 14 diz assim: em roupagens bordadas conduza-na perante o rei, as virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Então nós podemos perceber aqui essa nobreza, o céu é algo belo, nobre, cheio da presença de Deus, tanto que nunca podemos imaginar a forma que ele realmente é, a forma real dele. De tão sublime que é, como o apóstolo Paulo mesmo fala, que é algo inimaginável, porque Deus tem muito mais, Deus é soberano. Se aqui na terra ele fez de uma forma magnífica, a gente para estudar os céus, a água, a terra, tudo aquilo que ele criou, sabe, tudo, e a gente vê que sublimidade, que magnificência de Deus, como Deus cria as coisas de forma perfeita. E nós sabemos aqui que o homem corrompeu tudo isso, né? O Satanás no coração do homem usa tudo isso para destruir, para a própria destruição. Mas nós sabemos que o Senhor é grande e nós sabemos que a nobreza do reino é algo inimaginável. Nós sabemos que o reino de Deus é sublime, ele é nobre. A gente vê aqui como ele fala das joias, das pedras, como ele fala de coisas assim, que a gente para pensar e a gente fala, nossa,
Que maravilhoso, quão maravilhoso vai ser o céu, que nós venhamos desejar isso, que nós venhamos ser realmente aquelas pessoas que vão estar perante o Senhor a cada dia fazendo a vontade dele. Outra coisa que a gente vê aqui é a alegria também no reino de Deus, quando o versículo diz: serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Aqui tá falando, né, das damas de honra e da filha do rei. Então que nós venhamos ter essa alegria, sabe? Ninguém vai entrar no céu por obrigação, ninguém vai entrar contra a sua vontade, mas nós vamos estar felizes eternamente perante a presença do rei. A gente não vai ter essa questão de vir uma notícia ruim e a gente se abater, a gente não vai ter essa questão de ficar mudando de emoções e sentimentos, mas nós vamos estar firme perante o Senhor. Nós vamos estar sempre com constante alegria e regozijo na presença dele. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo e uma marca do reino de Deus, pois lá haverá plenitude de alegria, que nós venhamos ser alegres, que nós venhamos estar contentes perante a presença de Deus, que nós venhamos o buscar e ser achados por ele, que nós venhamos ter esse fruto do Espírito tão importante. A gente vê hoje tantas pessoas sofrendo com depressão, sofrendo de tristeza, sofrendo com síndrome do pânico, ansiedade, e como a alegria do Espírito Santo, ela transborda, ela, sabe, ela se renova sobre nós e ela sai daqui de dentro. Ela não vem da situação atual do país, de alguma situação, algum problema que vem resolvido, mas ela vem daquilo que o Espírito Santo é. Outra coisa que nós podemos perceber é essa nova geração, a posteridade, ou quando o versículo 16 diz: em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Então a gente vê essa autoridade, essa nova geração se levantando e é essa autoridade que ele ia colocar. Assim como no deserto só entraram a descendência daquele povo rebelde, desobediente e murmurador, aqui também é retratado o mesmo paralelo. Então, em vez dos pais, iriam ser os filhos. Precisamos ser essa nova geração obediente ao Senhor, porque Deus quer levantar uma geração que realmente busca Ele. Hoje a gente vê várias igrejas que na hora até os jovens levantam, abaixa a mão, canta, berra, chora. Só que quando chega na segunda-feira, eles voltam às mesmas práticas, eles voltam para as mesmas séries pecaminosas da Netflix, eles voltam para a mesma pornografia, eles voltam para a mesma pecaminosidade, eles voltam para os mesmos relacionamentos, para os mesmos pecados. E Deus não quer isso de nós, Ele quer nos transformar por completo, Ele quer que a santificação esteja presente na nossa vida dia após dia, Ele quer que a santificação esteja real mesmo, que nós venhamos ter ela dentro dos nossos corações, que nós venhamos ter essa nova geração que busca Ele e que não se vende para as coisas humanas, e que prefere sim perder aqui na terra para ganhar no céu do que ganhar todos os tesouros aqui na terra, todos os prazeres, e perder a salvação, e perder o céu, e perder a entrada no reino celestial. Então nós podemos perceber aqui essa eternidade também no louvor a Deus, quando o versículo diz: o teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Aqui é mostrado em Jesus, né, esse louvor que os povos darão a ele, essa eternidade, essa celebração do nome. O reino de Deus é eterno e nós o adoraremos constantemente, de a eternidade à eternidade. E por isso, quando estamos aqui, precisamos viver uma vida de adoração, porque aqui é um preparatório para o céu. Quando nós estamos aqui vivendo em adoração e louvor ao Senhor, nós estamos nos preparando para o céu, porque no céu nós vamos fazer isso, adorar Ele de eternidade a eternidade, louvá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo. Então, que nós venhamos bendizer a Cristo, adorar Ele, ter louvores que realmente falem dele, falem da essência dele, e não da essência aqui do homem, e não falando só dos nossos lamúrios, dos nossos sofrimentos, mas falando sim, bendizendo a Ele. A gente vê nos Salmos isso, como os Salmos é um livro de louvor ao Senhor, é um livro de adoração ao Senhor, é um livro onde vários homens aqui de Deus derramaram seu coração em adoração ao Senhor, e que nós venhamos fazer isso também, que nós venhamos adorar o Senhor todos os dias, e que nós venhamos eternamente fazer isso, cantar o nome dEle, adorar a Ele, bendizer o nome dEle, exaltar Ele. Que nós venhamos ser conduzidos com o Espírito Santo nos nossos corações para a eternidade. Que nós venhamos, sim, ter a eternidade já estando vivida nos nossos corações. Que nós venhamos pensar mais nas coisas do céu, mais nas coisas que são do alto do que nas coisas aqui de baixo. Que nós venhamos ter os nossos olhos, o nosso coração desejosos para ver aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus preparou para os seus filhos. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Que nós venhamos aprender mais e mais sobre a excelência do reino de Deus e que nós venhamos ter o nosso coração desejoso de ver isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!